seção sindical dos docentes da UTF-PR por estarem ofertando o café para os nossos palestrantes, porque, como esse evento é um evento gratuito para oportunizar a vinda dos professores da rede municipal e estadual, e também pelo contexto, né, histórico-econômico que nós estamos passando, eles conseguiram viabilizar o café. Então, gostaria muito de agradecer à seção sindical dos docentes da UTF-PR por esse apoio que eles nos deram, né? Também gostaria de agradecer ao nosso coordenador, Marcelo Lambach, né, por ter incentivado esse evento, pela comissão, agradecer a comissão organizadora do evento, a professora Alisson e a professora Malu, né, que foi fantástica, né? E aos professores do F7, e também gostaria de agradecer a presença dos professores da UFPR e da professora Sani de Ponta Grossa, todos da área de ensino, e seria um grande prazer poder fazer parceria com todos vocês, né? Então, agora nós vamos iniciar a primeira palestra da manhã com o professor Vinícius de Macedo Santos, com o tema Políticas Curriculares Atuais e Prática Docente, Questões e Controvérsias. O professor Vinícius, ele pediu para fazer um resumo, bem resumido, da sua biografia. Então, nós vamos dizer que o nosso querido professor é professor titular da Faculdade de Educação da USP, da área de Metodologia de Ensino da Matemática, né? E, então, nós vamos poder assistir hoje e apreciar a apresentação do professor. Obrigada. Bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, né? E eu espero ter, digamos assim, atendido, né, o pedido, né, porque ele se referia a dois temas que eu acho bastante interessantes, estão ligados aos trabalhos que, não só o trabalho como docente no dia a dia da sala de aula, mas também como linha de pesquisa, né, e a partir da qual a gente desenvolve alguns projetos, né. Eu gostaria, assim, de, primeiro, dizer, eu pedi para simplificar na biografia, porque toda essa biografia que relata e que, às vezes, nos afasta muito do público, quer dizer, são coisas realizadas, eu encaro até de modo natural, porque são possibilidades, né, que a vida acadêmica numa universidade pública nos oferece, tá certo? Então, não é mérito meu, não é nada de extraordinário, embora a gente tenha muitas razões para lamentar em relação aos caminhos que a universidade pública está seguindo, tá certo? Mas uma trajetória, qualquer que seja aqui, quer dizer, as pessoas têm possibilidades iguais, entendeu? Dentro da própria universidade, tá certo? Quer dizer, as coisas estão ficando e vão ficar difíceis, mas isso está no campo da luta, tá certo? E na defesa mesmo da dignidade, né, do professor, do pesquisador e da própria universidade pública, né? Eu começo falando também dizendo do lugar que eu falo, né, porque eu sou formado em licenciatura em matemática, né, e os trabalhos feitos, né, e as falas sempre têm como referência o ensino da matemática, tá certo? Embora o tema dessa conversa de hoje seja um pouco mais geral, tá certo? Então, daqui eu vou me aproximar e me distanciar desse lugar do professor, do pesquisador na área de educação matemática, tá certo? Porque essa inserção me permite fazer uma reflexão crítica sobre aspectos mais gerais que transcendem o próprio âmbito de uma área específica, tá certo? E quer dizer, e todos nós temos esse papel, essa dimensão de olhar além do nosso gueto, né, do nosso espaço restrito, né, de uma linha de pesquisa ou de uma área específica, né. Esse tema, né, que é o tema do currículo, eu vou também dimensionar porque existe uma ideia ampla de currículo, mas vou situar um pouquinho
o tipo de abordagem que eu vou fazer no que respeita à questão do currículo, né? Na medida do possível, né, quer dizer, obrigatoriamente, eu diria, né, há uma relação, né, com a prática docente, com a formação docente, isso porque é a nossa atividade fim, tá? E de dentro dela nós podemos falar com propriedade, né, para ver, né, o lugar que o professor em formação ou professor, quer dizer, o professor está sempre em formação, mas o professor em formação inicial ou professor em formação continuada, né, que lugar ele ocupa nessas políticas públicas, né? Eu trago alguns conceitos também que são emprestados, embora haja um significado, digamos, comum, né, mas eu busco um pouco na sociologia, né, de alguns autores de quem eu me aproximei, né, para falar dos atores, de atores sociais, tá certo? Envolvidos, no caso, nas políticas de currículo, e falo também das controvérsias, das disputas, né, que ocorrem tanto no âmbito acadêmico, né, na esfera da educação pública, e também na esfera da governança da educação pública, tá certo? Vou me referir, portanto, e tomando como referência o ensino de matemática, os currículos de matemática, alguns marcos e viradas, que eu estou chamando de marcos e viradas curriculares, nos últimos 40 anos. Quer dizer, eu não vou fazer aqui, não sou historiador, não vou fazer mas me referi a alguns processos ao longo do tempo aí, quer dizer, dos quais eu participei ou eu estudei, né? Quer dizer, já tenho tempo suficiente para ter passado por boa parte dos processos curriculares, do desenvolvimento curricular que vem sendo desenvolvido, que vem ocorrendo no país, né? Quero fazer referência a um documento emblemático que ajuda nas reflexões críticas e a caracterizar o momento que a gente está vivendo no campo das políticas públicas de currículo, né? Justamente a partir desse documento, eu pretendo caracterizar aquilo que eu estou chamando de um apagamento de um legado de conquistas, tá certo? Que a gente vive no país hoje, né? Vimos vivendo, e ele se radicaliza, se aprofunda nos últimos 2 anos, né? No último ano, sobretudo, né? E também tecer algumas considerações, não tenho bola de cristal, eu sei que eu, como muitos de vocês, estamos muito desesperançados em relação a uma série de coisas que estão acontecendo, mas isso não pode nos imobilizar, tá certo? E então eu teceria algumas considerações sobre isso e a gente conversaria depois, porque eu acho que também vocês devem ter muitas ideias a respeito. Muito bem. Aqui eu queria falar, em primeiro lugar, quer dizer, mesmo dizendo que a ideia de currículo ela é ampla, tá certo? E existem significados diversos, né? Os estudiosos do currículo sabem disso, né? Mas eu queria me referir aqui, tomando o ponto de vista do Rawlson, que são ideias lá do começo dos anos 80, final dos anos 70, em que ele se refere a 3 esferas de desenvolvimento curricular, nos quais são gerados 3 tipos de projetos de naturezas distintas, né? O primeiro dele é o desenvolvimento em grande escala, que inclui as iniciativas relativas a todo um país, o sistema de ensino, né? Resultando na produção de documentos oficiais, o que ele chama de os grandes projetos. Envolve organismos oficiais da administração pública em sistemas centralizados, vinculados a reformas educacionais e políticas do currículo, que traduzem o papel e o compromisso do Estado em relação à educação pública, né? Há uma segunda esfera que ele chama de o desenvolvimento local, que corresponde a projetos englobando apenas um pequeno grupo de escolas ou turmas e que são conduzidos por equipes às quais pertencem os próprios professores das escolas ou das turmas abrangidas. E, em terceiro lugar, o desenvolvimento individual, que diz respeito à atividade de um professor, de um pequeno número de professores,
que concebe ou seleciona materiais inovadores, do ponto de vista dele, para os seus alunos. Tá? Então, quer dizer, são essas 3 esferas, mas eu vou me debruçar aqui sobre a primeira, porque é nela que eu tenho maior inserção, maior familiaridade, tá? Como professor, como formador, como pesquisador. Tá certo? Agora, há uma ideia importante, que é algo que eu tento formular a partir disso, é que a vitalidade, a qualidade de um sistema educativo depende, né, de um elevado grau de articulação entre essas esferas de desenvolvimento e projetos, na medida em que vozes não sejam excluídas ou silenciadas. Né. Depende de que o exercício da autonomia e o trânsito de professores pelas 3 esferas não sejam impedidos. E depende da maneira como esses projetos são postos em relação na dinâmica escolar e especialmente no trabalho docente. Quer dizer, eu não estou colocando aqui em questão se deve ou não ter os grandes projetos. Tá? Quer dizer, a administração pública se encarrega disso e chama, ou mobiliza, né, quem, dependendo da orientação, né, os grupos ou pessoas, né, às vezes pessoas, indivíduos, né, para elaborar esses grandes projetos. Concordo com o que a Alice dizia, no sentido de que nenhum projeto ele pode ter a ambição de ser aplicado exatamente como ele é, tá certo? Porque existe um processo de assimilação ou de recontextualização dessas ideias, ou de um hibridismo que se fala, tá certo? Em que estão em jogo um conjunto de crenças, de pontos de vistas e concepções dos professores, né, que os fazem ecléticos, tá? Não exatamente identificado com uma perspectiva, mas talvez numa configuração mais Frankenstein, vamos dizer assim, né, ao desenvolver a sua prática. Né. Sobre essas questões que eu estou querendo tratar aqui, né, quer dizer, existem vários pontos para análise e toco em alguns deles. Né, quer dizer, a gente pode refletir sobre como é a tradição de produção dos projetos curriculares no país. Eu estou falando dos projetos, sobretudo dos projetos oficiais, né, como programas obrigatórios, guias, propostas, parâmetros e referenciais, BNCC, etc. A gente pode refletir sobre as motivações em cada momento histórico para se propor a elaboração de documentos curriculares oficiais. Quer dizer, a gente pode pensar que é um desencadeador de um processo desse, as desregulações externas e internas ao campo educacional e às disciplinas e áreas do conhecimento, a emergência de novas teorias, aqui faltou uma letra, a democratização do país, né, a promulgação de uma nova Constituição, de uma LDB, né, falência de um modelo de governabilidade, repactuação das forças políticas, econômicas e sociais, ataque e abolição de direitos, as possibilidades de reação e luta. Quer dizer, todos esses são elementos que estão na arena, né, dos processos, como motivações, né, para os processos de mudança curricular, de produção de documentos curriculares, né, por órgãos governamentais. Né. Um outro ponto, e muito importante, que merece reflexão, são os atores interessados e envolvidos num terreno de disputa. Quer dizer, quem são os atores que estão envolvidos? Quer dizer, há exclusão e silenciamento de vozes, né, é exatamente o que ocorre nesse momento, e uma reconfiguração de novas hegemonias, ou de novas forças em lutas, que sai de um recuo tácito em que viviam, embora estivessem dentro e dando cartas dentro do MEC, mas eles ganham força, né, com a imposição ou a mudança de um governo que era fraco, né, e que teve 4 ministros da educação em tão pouco tempo, quer dizer, uma catatonia, né, evidente. Eu estou falando da esfera da educação, embora isso possa ser olhado em outras dimensões, tá certo? E então, quer dizer, ali existe um rearranjo, uma repactuação de forças, e se vocês olharem quem é que está dando as cartas, tá certo? Nós não nos reconhecemos nisso. Eu não me reconheço, eu acredito que vocês não. Bom,
Então, das experiências recentes em grandes projetos da área, eu digo de novo que eu estou próximo deles a partir do ensino de matemática, a gente pode falar dos guias curriculares de 1975, né, da proposta curricular do Estado de São Paulo, de 1987, mas isso também foram produzidas propostas em outros estados. Teve os PCN, os referenciais curriculares da educação infantil, ali no final dos anos 90. De novo, se volta às propostas curriculares, no caso, também acho que em diferentes estados, mas no caso do Estado de São Paulo, e agora a base comum, que de diferentes modos esses documentos representam marcos, que eu estou chamando de marcos, rupturas, às vezes, viradas na história da produção de documentos curriculares oficiais no Brasil. Acho que eu perdi alguma coisa aqui, mas vamos ver. Não. Então, eu quero me referir a 3 momentos desses, alguns eu considero de ruptura, outros não. Então, o que a gente vai ter na década de 60, e final da década de 60, e nos anos 70, no Brasil isso vai ocorrer tardiamente, né? O que você tem é um movimento, né, mundial, eu diria, tá, em que são produzidos, no caso do Brasil, em 1975, são produzidos os guias curriculares para o ensino de matemática, e não só, né, que tem uma ênfase muito forte, um forte posicionamento sobre os conteúdos nas diferentes disciplinas. Quer dizer, esses guias são expressão de uma reforma, né, em que tem como atores importantes os matemáticos e os educadores, mas essa separação entre educadores e educadores matemáticos ela não era nítida, né, naquele momento, e seguíamos uma tradição de que a comunidade de matemáticos sempre teve um papel influente, né, sempre eles consideraram como atribuição sua o olhar para o ensino, para o aspecto da formação do professor, pelo menos dos especialistas, aqueles professores que vão trabalhar no ensino fundamental de 5ª ou 8ª série, ou os professores do ensino médio. Os outros níveis talvez sejam coisas de pedagogos, talvez tenham um raciocínio um pouco assim, certo? Então, a reforma, no caso dessa reforma que, simbolicamente, no Brasil, você tem, em 1975, a edição dos guias curriculares, e é importante você olhar para a terminologia, né? Você vai ter guias, propostas, parâmetros, base comum, né? Quer dizer, essas mudanças de terminologia, elas também representam ressignificações, né? Então, a reforma, naquele momento, no campo da matemática, ela decorre de uma renovação do pensamento matemático iniciada no final do século XX e meados do final do século XIX, quer dizer, um movimento genuinamente dos matemáticos, né? E em meados do século XX, um grupo de matemáticos franceses, sob alcunha, com o nome de Nicolas Bourbaki, né, redigem um tratado, Elements de Mathématiques, que põe em evidência as estruturas matemáticas, né, algébrica, relação de ordem topológicas, e vê a atividade tem como compreensão que a atividade dos matemáticos é estudar as interações entre essas estruturas, né? O que vai acontecer aí é que você tem uma ideia de que, pelas circunstâncias, né, quer dizer, é um período ainda relativamente próximo, de um pós-guerra ainda, né, ainda sob efeito de uma guerra fria, né, em que a comunidade científica ela reconhece naquele momento como atribuição sua, tá, um papel de determinar e de orientar os rumos da educação básica. Então, era necessário que, no caso da matemática, houvesse uma aproximação tão grande quanto possível entre aquilo que faz a pesquisa em matemática e aquilo que faz a educação, o ensino na educação básica, né? Nós vamos ter ali, a partir dos anos 80, talvez
eu costumo caracterizar esse momento como um momento de ruptura. Tá? Em que aspectos? Né? Quer dizer, você tem aí uma crítica ao movimento da matemática moderna, no caso, essa refundação da matemática deu origem ao movimento da matemática moderna, e talvez seja um momento em que, diferentemente do que ocorreu na década de 80, nós vamos ter um currículo global, tá certo? Porque a orientação era comum nos países do Ocidente, tá certo? Acho que o país do Ocidente que não embarcou no movimento da matemática moderna foi a Holanda, né? E é interessante olhar o que foi gerado na Holanda a partir daí, né? Onde prosperou e proliferaram as ideias do Hans Freudenthal, tá certo? Tem aspectos bastante interessantes que nos permitem comparar e que são resgatados hoje em dia como possibilidades, como caminhos para o currículo na educação básica. Né? Então, essa virada é uma ruptura na década de 80 que se estende e se aprimora, no meu ponto de vista, até os anos 2000, atravessado, sim, tá certo? Não sei se vocês lembram a crítica aos PCN, que eram neoliberais, tá certo? Mas eu considero que o que ocorre dos anos 80, né, com a crítica ao movimento da matemática moderna, e a edição de currículos regionais ou por estado, quer dizer, vai haver ali uma ruptura, né, na compreensão da própria matemática, não de diminuir o valor da matemática, quer dizer, tem uma vinculação muito forte, né, com o conhecimento matemático, mas prosperam ideias como olhar para a matemática do ponto de vista da sua história, tá certo? Olhar para o ensino pensando nos contextos matemáticos do ponto de vista histórico e também do ponto de vista da atividade cotidiana das pessoas. Tá certo? Era essa ponte, mas não se reduzia, né, a importância da matemática. Se optava por rearranjo dos conteúdos, entra em evidência a questão da resolução de problemas, tá? Posteriormente a questão das tecnologias, etc. Né? Então, emerge uma concepção de ensino, de disciplinas, como a matemática, com atenção preliminar aos contextos e, mais fortemente, a resolução de problemas. Então, eu considero que tudo o que ocorreu até a base comum curricular, quer dizer, dos anos 80 até aí, são movimentos dentro de um mesmo campo de ideia, até porque, se você for olhar os atores que participaram desses processos, né, quer dizer, quem é que estava na elaboração desses documentos? Então, você vai encontrar pessoas que tiveram um importante papel, né, na elaboração das propostas curriculares, tendo papel-chave no desenvolvimento e na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. Então, em meados de 80, quer dizer, a ênfase é em projetos regionais, atenção aos contextos da metodologia, propostas curriculares por Estado. Em 1997, que é aí, então, que você tem o processo dos parâmetros, sob a égide da nova LDB, você tem uma dimensão nacional do currículo por meio de parâmetros e referenciais. E, no final dos anos 90, a gente vê florescer, né, emergir, florescer, um processo que eu tenho chamado de mercantilização do currículo, ou currículo em pacotes, tá certo? Quer dizer, eram projetos de domínio de grupos privados específicos, tá certo? Que começam a ser vendido para as escolas, à revelia de professores, porque, como é um negócio rentável, ele é um negócio rentável para quem vende, mas ele é também um problema de economia de recursos do ponto de vista de gestores. Então, era uma escolha entre gestores e proponentes de grupos de currículos apostilados, tá certo? De material apostilado. O professor era excluído desse processo, ele recebia uma orientação para dar tais conteúdos, recebe tais conteúdos naquele tempo e assim por diante. Nem um livro didático que ele tinha autonomia para escolher, ele escolhe mais, tá certo? Ele não escolhe, né?
Você tem aí uma retomada dos projetos regionais e locais articulados a currículos nacionais nos estados e municípios. Quer dizer, também se vai ter, que eu acho que é a expectativa em relação à base comum, né? Mas você tem também projetos regionais, né, sendo produzidos, tomando como referência os parâmetros, porque são parâmetros, eles não são guias, como eram ditos anteriormente, né, ou não eram a proposta. Tá? Você tem também, nesse movimento, uma rendição, tá certo, à lógica dos materiais apostilados no sistema público de ensino, né? Quer dizer, muitas escolas passaram a comprar os materiais apostilados. Por quê? Porque eu acompanhei muito de perto em São Paulo, até porque, numa época, eu trabalhei na Secretaria de Educação, num órgão que cuidava de currículo e capacitação de professores. Esses órgãos foram perdendo papel e importância, e esse trabalho foi sendo terceirizado, foi sendo municipalizado, e grupos começaram a se constituir e a fazer, entrar nesse nicho, vamos dizer assim. Teve gente que ganhou bastante dinheiro, até porque tinha informação privilegiada, né? Mas isso é conversa para outro momento, né? Então, quer dizer, para alguns professores, quando perguntam, como é que está na sociedade? Está tudo bem, agora nós temos o material apostilado, isso vendido tendo sinônimo de qualidade, tá certo? E sempre esses proponentes de materiais, esses produtores de materiais, quiseram entrar no mercado, no programa do livro didático, entende? Porque sabia que ter uma aprovação ali significaria ganhar, né, tubos de dinheiro, certo? No caso de São Paulo e do município, nós tivemos um caso curioso, porque você vai ter, na Prefeitura de São Paulo, o José Serra como prefeito e, na sequência, como governador, tá certo? E você vai ter, nessas duas redes, nos órgãos ali, você vai ter quer dizer, toda a equipe que participou, porque os parâmetros foram produzidos no governo Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Tendo o Paulo Renato como ministro. Ora, o Paulo Renato chegou a ser secretário de Estado, né, da Educação, na gestão do Serra, né? Depois foi essa pessoa aí, a Maria Helena, que hoje está no MEC, tá certo? Dando as cartas, né, na questão dos currículos, das políticas públicas de educação, né? Então, você vai ter esse pessoal sendo trazido para essas secretarias e produzindo materiais, tá certo? Claro, de acordo com os parâmetros, mas produzindo materiais, as mesmas equipes. No caso do ensino de matemática, você vai encontrar as mesmas pessoas que participaram da elaboração do currículo do ensino médio, das pessoas que participaram da construção do Enem, naqueles moldes lá, com aquela matriz de competências, etc. Tá? E, além de terem elaborado uma proposta, né, de São Paulo, também produziram os cadernos, também se rendendo, do meu ponto de vista, a essa lógica do material apostilado, em que você dosa o material, entrega na mão do professor, tá certo? E esse professor que não participou em nenhum momento desse processo deverá aplicar esse material. Você já pode imaginar o que acontece, tá? Esse movimento foi um movimento, para mim, ele é emblemático também. Por quê? Porque o que eu entendo é que a cada 5, a cada 10 anos, nós produzimos documentos curriculares, tá? E a minha hipótese é que produzir documentos curriculares é uma política pública barata, tá? Quer dizer, você chama um grupo, paga uma grana para as pessoas produzirem, chama depois a universidade, todos nós vamos lá dar um parecer, etc., para legitimar o documento, e segue adiante, tá certo? Quer dizer, uma política que talvez fosse menos econômica, que seria a de formação de professores, ela nem é aventada, ou quando ela é aventada, ela é totalmente secundarizada dentro de outras políticas, tá certo? Então, o professor também é excluído. Malu, eu não sei como é que é a questão do controle do tempo. Temos tempo, né? Então, vamos embora.
Então, quer dizer, eu acho que a gente, no meu modo de entender, a gente está saturado de produção de documentos curriculares. Eu entendo isso, né? Quer dizer, e o que parece, ainda que, quer dizer, se esse movimento resultasse em avanços, vamos lá, tá certo? Mas o que eu vejo são retrocessos, tá, nos processos de produção dos documentos. E tem gente muito afoita, muito interessada em que as coisas sejam como estão sendo, tá certo? Então, é preciso a gente estar atento a isso, né? O terceiro aspecto, ou o terceiro momento, que aí sim eu acho também que tem uma ruptura, né, é o que tem ocorrido nos últimos anos desta década, né? Quer dizer, em que você tem um projeto curricular nacional único, né, a base comum, que deverá dar base para a produção, sei lá como, enfim, aos documentos locais, mais uma vez, né. Essa base ela decorre da interpretação e ajustes ao que está preconizado na LDB, nos PNEs, nos Planos Nacionais de Educação, o que demonstra ser a educação um território de fortes disputas. E também, ligada a ela, está o acionamento de política, de PECs e medidas provisórias, como a PEC do teto, a reforma do ensino médio, a mudança de critérios para a composição do Conselho Nacional de Educação, etc., né? Então, o que eu quero dizer também é que não existe uma contradição fundamental, né, entre o que está na LDB, o que está no Plano Nacional. A LDB e o Plano Nacional de Educação prevê a elaboração de base comum, tá certo? O que ocorre é que, se você tomar o Plano Nacional de Educação, ele tem um conjunto de princípios, um conjunto de diretrizes, de metas e de estratégias. E o segredo, né, a diferença se dá nas estratégias, tá? Porque, quer dizer, eu posso pensar numa base comum com tal papel, de um determinado jeito, como ela vinha sendo concebida. Nós tivemos 3 versões da base comum, e pessoas foram sendo excluídas porque já não atendiam, porque tinham que corresponder a determinadas características e assim por diante, tá? Então, você tem, portanto, não é que há diferenças brutais, quer dizer, você pegar desde o processo do Fernando Henrique Cardoso para cá, quer dizer, você tem uma linha, um processo de institucionalização de uma visão de educação pública, mas o que você tem são nuances nas políticas, nas estratégias, né, de um governo para outro. E nós agora estamos, quer dizer, a casa foi arrombada, entendeu? Quer dizer, e não há, e tudo está dito, e para todos os efeitos, as coisas estão asseguradas pela LDB e pelo PNE, tá certo? Pelo Plano Nacional de Educação. Então, essa terceira ruptura caracteriza-se pelo acirramento de disputas políticas que promove a excessiva centralização das decisões no governo federal, a exclusão e silenciamento de atores imprescindíveis, como professores e alunos, associações de profissionais, pesquisadores, universidades, e a exacerbação do tecnicismo, ou seria um neotecnicismo, né? Quer dizer, só para lembrar, né, que o tecnicismo se caracteriza pela dissociação entre quem pensa e quem faz, pela divisão do trabalho, tá certo? Trabalho manual, trabalho intelectual, o trabalho, quer dizer, o trabalho inteligente e o trabalho prático, vamos dizer assim. Então, essas ideias estão muito marcadas, né, muito presentes. E aqui eu chamo a atenção, e se vocês tiverem a oportunidade, não sei se vocês conhecem, vale conhecer o livro chamado Educação em 4 Dimensões, as competências que os alunos devem ter para atingir o sucesso. Quer dizer, ele é um documento assinado, né, pelo presidente do Center of Curriculum Redesign, né, dos Estados Unidos, é o Charles Fadel, né, e foi traduzido por ninguém mais, ninguém menos que Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, e Ana Maria Diniz, né, do Instituto Península, que em São Paulo hoje são proprietários daquele Instituto Singularidades, Instituto de Ensino Superior, né. Então, esse documento ele foi
editado em 2015, e é muito interessante olhar para esse documento, que ele vai falar das dimensões conhecimentos, habilidades, caráter e meta-aprendizado, tá certo? Então, ele é o próprio ideário neoliberal da educação, tá certo? Então, você vai ter a educação para o sucesso, para o empreendedorismo, você vai falar de resiliência, você vai falar de empatia, tá certo? Que são palavras que têm todo um conteúdo, mas que ele é esvaziado porque é dito, né, para que os outros tenham empatia, ou para que os outros tenham resiliência, ou seja, lidar com a frustração, aquele que já lida com a frustração há muito tempo, tá certo? Quer dizer, então, alguém está dizendo, tá certo, sobre os fins da educação, tá? Mas é a educação pública, tá certo? É a educação para os países, sei que a palavra é fora de moda, né? Mas os países, não é nem desenvolvimento, os países de terceiro, quarto mundo, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para essas ideias e relaciona com o processo e os atores envolvidos, implicados na elaboração da base comum curricular, quer dizer, as vozes que estão, quer dizer, que vozes você escuta quando é para falar da educação básica, tá certo? Geralmente é uma ONG, né, de caráter privado, tá certo? Que estão ditando as regras sobre os rumos da educação. Então, quer dizer, eu identifico nesta ruptura, e de maneira muito forte, aquilo que a gente está chamando de apagamento de um legado de conquistas, tá certo? Eu cheguei a escrever com uma colega lá da Faculdade de Educação, está em fase de submetido à revista, um artigo, né, que a gente tenta analisar esse documento à luz em tempos de base comum curricular, né, e acho que logo mais talvez esteja na praça, mas, quer dizer, independente disso, né, quer dizer, a leitura que cada um possa fazer é muito importante para saber onde nós estamos metidos, certo? Então, esse apagamento de um legado, no meu modo de entender, né, ele diz respeito a 4 pontos, a 4 aspectos, que seriam relativos aos fins da educação na contemporaneidade, o lugar dos saberes disciplinares, o lugar do professor e o lugar da avaliação, tá? Da avaliação, e estou falando aqui da avaliação em larga escala, tá certo? Quer dizer, a gente deve olhar para essas avaliações como parâmetros de qualidade ou como impostura. Vamos falar disso já, tá bom? Então, sobre os fins da educação, né, a gente tem que olhar para o passado, para o nosso legado. Quer dizer, quando a gente olha lá na década de 30, você vê um ideário de educação progressista, né, de uma educação pública, laica, gratuita, como preconizada no Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, e firmados e institucionalizado como avanços significativos nos marcos legais da educação. Então, a LDB de 96 dá lugar a uma quer dizer, esse ideário ele está marcado lá, ele está presente, mas parece que esse ideário está sendo apagado e dá lugar a uma visão conservadora, empresarial, a educação conformista com papel em adaptar os sujeitos a um mundo competitivo regido pelas tecnologias. Quer dizer, nós temos uma sociedade com mudanças inexoráveis, tá certo? Com uma competição louca, insana, com o mundo de trabalho se reconfigurando, e o sujeito tem que ser preparado, a educação tem que preparar esse sujeito para competir ou para disputar lugares nessa sociedade competitiva, como se a finalidade da condição humana fosse nascer, viver e competir no mercado de trabalho. Quer dizer, quem é que criou essa sociedade? Que visão crítica a gente tem em relação a essa sociedade? Então, só para lembrar, eu pus aqui em destaque, os pioneiros postulavam como responsabilidade do Estado a organização de um plano geral para a educação que, para afrontar a desigualdade e a exclusão social, precisaria oferecer uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Quer dizer, do ponto de vista deles, o Estado não pode tornar o ensino obrigatório sem torná-lo gratuito,
certo? Bom, tornar o ensino gratuito custa dinheiro, isso vai frontalmente, isso, quer dizer, a PEC lá do teto vai frontalmente contra isso, né? No caso da LDP, olha só o que está lá, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação no sistema de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? A educação assume para os autores daquele documento que eu estou dizendo lá, né, um papel de adaptação aos sujeitos a uma ordem, a demandas tomada como inexoráveis, conforme eu falei, de uma sociedade marcada pelo ritmo de velocidade promovida pelos avanços das tecnologias da informação, pela competitividade e necessidade dos sujeitos obterem sucesso na vida, sem qualquer indagação sobre possibilidades outras de percurso para os cidadãos. Delineia-se um conjunto de competências que, uma vez realizadas, triunfarão a sociedade e os indivíduos. Aí eu trago aqui apenas uma licença para trazer algo que talvez ilustre essas ideias, que isso aqui é uma peça publicitária de uma escola no Maranhão, né? Eu peguei emprestado de uma moça que pôs isso aqui, né? Quer dizer, evidentemente, esse futuro Eike Batista, que era a expectativa, né, nessa perspectiva, de formar os sujeitos, ainda não tinha acontecido o que aconteceu com ele, tá certo? Mas é só para ilustrar, quer dizer, como que você vende uma mercadoria, tá certo? Que tipo de... Né? O segundo apagamento diz respeito ao lugar dos saberes disciplinares. É a indiferença a uma epistemologia do ensino nas diferentes áreas e disciplinas e as sinalizações que a produção científica nesse campo oferece. Oferece-se um esvaziamento de uma concepção sobre as disciplinas e seu ensino. No entanto, os conteúdos estão lá em cada habilidade, apresentada de modo a ser medida pelas avaliações em larga escala. Eu não sei se vocês já tiveram o trabalho de se debruçar sobre a base, e sobre a base de matemática quer dizer, porque ela destoa das demais, entendeu? Quer dizer, enquanto as outras ainda falam de vocação da área, de avanços da área, a matemática não, ela está Tem uma colega lá, que talvez vocês conheçam, que é a Iole Druck, ela fez, que estava no processo, na primeira versão da base, depois foi sendo excluída, depois ela foi chamada como analista crítico da última versão, quer dizer, ela faz um parecer que desmonta, demolidor da base, né, em todos os aspectos. É um retrocesso. Na minha disciplina de metodologia do ensino, os alunos, na metodologia 2, a gente tem como uma unidade do curso estudos sobre currículos de matemática, sobre a produção de currículos nacionais e internacionais, né? E eles ficam chocados com a diferença, mesmo entre os parâmetros curriculares, que a gente sabe que falou de tudo, tá certo? Porque aquilo que Alice mencionava, né? Quer dizer, são discursos, né, que precisam ser contemplados, tá? Então, parâmetros falou de tudo, às vezes até de uma maneira colocando lado a lado com coisas contraditórias, mas enfim, falou de tudo. E aqui não se fala nada. E os alunos se sentem bastante frustrados porque não podem tomar aquilo como elemento, né? E mais do que eu havia falado antes, se a gente tomar lá em 1975 o princípio orientador dos guias curriculares, né, está lá escrito que é o seguinte: planejar currículos de modo a refletir a estrutura básica de um dado campo de conhecimento exige a mais profunda compreensão desse campo, né?
Isso é uma frase do Jerome Brunner, né, que está enunciada nos guias curriculares, tá certo? Mas só para dizer que você vê a distância, embora a crítica seja severa em relação ao movimento da matemática moderna, das consequências que houve, né, é importante, né, destacar que a disciplina, né, quer dizer, você pensar na matemática como área de conhecimento dos processos matemáticos, a relação da matemática com a vida, né, o envolvimento das pessoas e das conexões que ela pode fazer entre a matemática, né, e o seu real, seja um real palpável, imediato, seja um real pensado, tá certo? Quer dizer, isso é abolido, tá certo? Quer dizer, não se fala nisso, mas estão lá todos os conteúdos naquele detalhamento de habilidades, que é só pegar aquilo e fazer uma avaliação segundo aqueles critérios e vamos em frente, porque, no fundo, é isso que interessa, né? Bom, um outro aspecto, um outro apagamento, que seria o terceiro, é relativo à natureza do trabalho docente e o lugar do professor, né? Quer dizer, do meu ponto de vista, há um banimento total de elementos como autonomia, autoridade e alteridade do professor. Quer dizer, o professor ele é visto como alguém que vai executar aquilo, tá certo? Vigora em relação ao professor o princípio da economia, das condições salariais, da formação, da valorização. Nessa lógica, tem-se o professor como estorvo. Eu uso aqui uma palavra que até do colega lá do Bigode, que num evento que a gente realizou, ele enunciou essa frase e achei interessante, né? E um outro ponto é que nós aprendemos com o capitalismo, né? Aprendemos que o capitalismo explora a força de trabalho que alimenta a sua existência, sua sobrevivência, mas não pode cometer o desatino de destruí-la. Na educação brasileira, há muito esse princípio é compreendido de outra maneira. Basta você olhar o que tem acontecido com os professores nesse estado do Paraná e no estado de São Paulo, tá certo? Quer dizer, os professores são imolados em praça pública, eles são sacrificados em praça pública, né, submetidos à violência, né, ou à humilhação, como fez o governo do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que os professores fizeram uma greve longuíssima, ele não se dignou a receber os professores. Quer dizer, é um descaso total. E, evidentemente, né, os professores não são chamados, ou não são chamados para fazer uma consulta online a um documento da base comum curricular, certo? Não sei, quer dizer, deve ter outros mecanismos de envolvimento, né? Talvez a gente tenha que ter um ritmo mais longo de envolvimento, de discurso, de processos de discussão mais disseminados, mais capilarizados, né, para que, minimamente, uma base comum curricular expresse o interesse público dos professores, as diferenças e tudo mais, né? Bom, e, por último, o quarto apagamento refere-se à avaliação, né? Quer dizer, é paradoxal falar em apagamento quando que você tenha uma hipertrofia, né, do papel da avaliação na realidade contemporânea, e não é só do Brasil, né? Quer dizer, você tem a consagração em nível mundial, né, da avaliação em todos os domínios da atividade humana, né? Quer dizer, você tem a performatividade, entendeu? Em que o desempenho ele passa a ser, né, sem barreiras, né, algo a ser olhado, examinado, quantificado, conferido em todas as esferas, e na educação nós sabemos disso. Nas universidades, né, vivemos isso, essa pressão, essa tensão, mas até as nossas crianças pré-escolares estão, hoje em dia, ora, que cultura é essa, né? Então, há uma distorção provocada pelas avaliações em larga escala, né? E um dos problemas está na relação entre qualidade e desempenho dos alunos. Quer dizer, esta equação ela é perigosa, tá certo? Essa associação ela não é direta, tá? A avaliação na escola, ao meu ver, assume um caráter de impostura, porque se confere a ela um papel que vai além do que lhe cabe. Quer dizer, a
a avaliação, quer dizer, eu não estou dizendo aqui que a não avaliação no lugar da avaliação como impostura, tá certo? As avaliações, elas têm papéis, elas têm importância, mas se atribui a elas, né, ou elas acabam tendo nessa cultura de desprezo pelos professores ou pela educação pública, em que elas vão ocupar lugares e vácuos, tá certo? Para suprimir o papel, o lugar, para preencher o papel de outras políticas que não vêm, que poderiam ser mais interessantes, né? Então, impõe-se à escola e ao professor as habilidades como orientações curriculares, né? E são essas habilidades que são indutoras de currículo, quer dizer, o currículo na prática que o professor executa, ou que muitos professores executam, estão de acordo com essas habilidades. Por quê? Porque ele está pressionado para que o seu aluno vá bem naquela avaliação, tá certo? E como ele é desqualificado se o seu aluno não vai bem, ora, ele se rende a essa lógica, ele vai reduzir o seu currículo, reduzir a sua prática docente, a preparar os alunos para ir bem nessa avaliação, certo? O que a gente prevê com esse formato da base comum curricular, né, é a universalização desse processo, ou é a efetivação, sem rodeios, tá, de uma lógica, é a institucionalização de uma lógica, né, de avaliação em que não interessa a qualidade coisa nenhuma, não interessa a maneira como o professor... Isto quer dizer, o processo de avaliação inerente à dinâmica interativa cotidiana do professor, ele é suprimido, ele é ignorado. Isso não tem importância. O professor acaba, pelas condições de trabalho, etc., se rendendo àquilo que está mais ao alcance, certo? Concluindo, né, a participação das universidades, das sociedades científicas, comunidades de pesquisadores e professores da educação básica ocorre, e é preciso que a gente esteja atento a isso, apenas marginalmente no processo de produção dos grandes projetos curriculares. Quer dizer, mesmo num processo como os parâmetros e os referenciais curriculares, que foram processos mais sérios, vamos dizer, e mais demorados, né, quer dizer, ele foi submetido a 700 pareceristas, entendeu? Quer dizer, cada um de nós, numa universidade, numa associação científica, demos parecer, tá certo? Em que medida esses pareceres foram acolhidos e resultaram em modificações? Eu não sei, não sabemos, isso não sei se saberemos um dia, tá bom? Mas operamos como legitimadores de um documento. Por acaso, o documento tem qualidades, então quer dizer, não é problemático. Então, é preciso a gente estar atento também em relação àquilo que a gente participa. Alice falava ontem, né, que nós temos gente em todos os lugares participando de todas as coisas, né? Isso talvez não seja um problema, tá? O problema é você não se iludir, tá certo? Então, o que a gente tem, na verdade, hoje em dia, mais do que antes, é uma participação que a gente pode dizer de fulanizada, tá certo? Quer dizer, o modo de engajamento das pessoas é definido pelo governo, né? Explicita o papel da universidade de legitimadores do processo e do documento, confere-se legitimidade ao processo como marca de avanço, quer dizer, o nome da universidade, de uma determinada universidade ou de uma determinada associação, né, isso é tudo de bom, né, para o documento, porque é como se estivesse contemplando a pesquisa, os avanços na produção do conhecimento em determinada área e assim por diante, né. Então, é importante, é necessário participar, né? Eu acho que tem essa coisa de olhar mesmo que você não vai operar mudanças. Você vai estar lá, mas a voz do dono não é do professor, do pesquisador que está lá, tá certo? Quer dizer, o professor sai e eles vão fazer na política aquilo que está programado, que eles preveem como mais econômico, mais interessante, etc. Quanto menos Estado tiver, quanto mínimo for o investimento em educação, melhor, né?
a agenda de questões para os educadores vem sendo construída e impulsionada. A situação é crítica e séria, no meu ponto de vista, o enfrentamento à investida, quer dizer, a um extemporâneo neoliberalismo, quer dizer, o neoliberalismo se abateu no Brasil, né, que surpreendeu até os neoliberais, né? Os europeus estão perplexos, e quem é capitalista, dono do capital, está gostando disso, porque o país está sendo colocado à disposição, né, do capital, ou do neoliberalismo, ou desse neoliberalismo selvagem, né, que já foi, de algum modo, considerado como selvagem, violento em países outros, né, o Brasil retrocede nesse nível, né, quer dizer, o neoliberalismo mais primário, né. Agora, é uma luta que, quer dizer, esse enfrentamento ele é imperativo, mas não está restrito à seara acadêmica, ao restrito alcance da ação da comunidade de educadores e educadores matemáticos. Por quê? Porque o que tem em jogo aí é um projeto de educação pública, um projeto de país, né, a ser resgatado ou construído, pois o que julgávamos como conquistado não está dado. Nós estávamos muito serenos e tranquilos, achando que tínhamos conquistado muita coisa no terreno, né, no terreno da educação pública, ou no terreno do Estado democrático, vamos dizer, né? Mas, quer dizer, medidas provisórias contrariam o Plano Nacional de Educação, contrariam o LDB, contrariam a própria Constituição, tá certo? Então, quer dizer, enfrentar isso, ou participar dessa luta, quer dizer, isso depende da disposição para e das formas de engajamento de todos e de cada um, né, em todas as esferas possíveis. Nenhum a menos, só para me referir a um filme gostosinho, interessante, sobre educação, né. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, e estou aí à disposição. Obrigado. Muito obrigada pela palestra, professor Vinícius. E nós vamos abrir, então, para as perguntas. Então, se os participantes quiserem fazer uma pergunta. Uma ou mais? Hoje não vou ser tão carrasca. Bom dia. Professor, o senhor dizendo essas coisas, ontem eu recebi uma notícia que saiu no jornal em Porto Alegre, que a Secretaria de Educação abriu um processo para convocar voluntários para dar aula, porque no Rio Grande do Sul eles estão em greve. Então, agora, voluntariamente, quem estiver disposto a entrar numa sala de aula para dar aula lá no ensino médio, né, ensino fundamental, sintam-se à vontade, vocês que trabalham por amor, né, nós que trabalhamos por amor, né. Então, a gente vê você falando isso, uma notícia dessas, e aí? Né, eu só quis compartilhar, porque a indignação é muito grande. É simplesmente jogar o nosso diploma no lixo, né? Tudo que a gente constrói no dia a dia, vem um governo fazer uma coisa dessas. É inacreditável. Bom, é lastimável mesmo. Agora, quer dizer, é o que eu estava falando antes, quer dizer, as políticas públicas relativas à formação de professor custam dinheiro, né? Eu gosto de lembrar nós tivemos aqui uma espécie de primavera, né, nos últimos tempos, com políticas muito interessantes, como a do Observatório da Educação e a do PIBID, tá certo? Que são políticas voltadas para... Teve outras também, quer dizer, houve uma iniciativa fecunda ali, né, de se propor políticas públicas voltadas para a formação de professor. Quer dizer, ainda precisando de reparos, etc., mas, poxa, o que a gente conseguiu fazer, que muitos de nós conseguiu fazer na universidade, com a linha de financiamento do Observatório da Educação, que permite essa ponte, essa aproximação entre a esfera
acadêmica, a esfera da produção do conhecimento, da pesquisa, tá? Com a educação básica, tá certo? Quer dizer, estabelecendo parcerias horizontais interessantíssimas, né? Ora, isso é de um preço incalculável, quer dizer, acho que o último edital foi de 2012, se não me engano, não teve mais e certamente não vai ter, né? O próprio PIBID, né, que é também uma política, há reservas, há crítica, mas, poxa, é uma política indutora muito importante, né? Essa inserção do aluno para além do estágio, tá certo, na escola, se aproximando e aprendendo com aquele professor que tem o que oferecer, tá certo, e que também aprende com esse aluno. Quer dizer, eu coordenei durante uns anos lá o PIBID da USP, né? Quer dizer, é interessantíssimo, né, o tipo de reciprocidade que existe, né, nessa interação. Tá? Nessa articulação entre a escola e a universidade, tá certo? Agora, considerando essas coisas que eu tinha falado, né, quer dizer, qual é a política econômica, qual é a política pública para a educação mais econômica, e acho que a política de produção de documentos curriculares é uma delas, tá certo? A formação de professor, dentro de uma concepção de professor alijado dos processos, tá certo? Quer dizer, o professor não pensa, quer dizer, ele executa. Tá? Então, geralmente, a formação do professor ela está dentro de políticas como, por exemplo, a política da inclusão. Tá certo? Quer dizer, a formação do professor, eu lembro de uma colega aqui que fez uma pergunta para Alice, você, né? Da questão da... Você recebe um aluno, quer dizer, a sala de aula vira um depósito de aluno que precisa de cuidados especiais, e esse professor não tem nenhuma formação que lhe permita oferecer o mínimo de condições, né, para esse aluno, e a sua jornada, a rotina, né, a sobrecarga de trabalho lhe impede de ir atrás de influxos, né, de informações que lhe ajudem a lidar com essa realidade, a gerir essa realidade, né? Então, e quando você olha para uma política de currículo, né, em que o que interessa mesmo, tá certo, é esvaziar, né, e promover esses 4 apagamentos que eu mencionei, tá certo, e em que um deles é a exclusão e o silenciamento de professores, tá certo? Porque o professor, basta que você tenha o quadro de habilidades, porque ele vai fazer a sua aula, né, ele vai estar submetido, né, a essa lógica, a lógica das avaliações, que é o outro apagamento que eu mencionei. Então, você vai ter um professor que vai só executar, e ele não vai ter tempo, ele vai pegar aquilo. Então, o que você está criando com isso também quer dizer, o trabalho do professor pode ser feito por qualquer pessoa, tá certo? Então, a dignidade do professor, ou aquilo que faz parte da sua condição docente, é claro que é uma luta dos professores, entendeu? Essa dignidade profissional, a dimensão da autonomia, da autoridade, da alteridade, a dimensão ética que atravessa essas 3, isso é um interesse direto do professor, porque tem a ver com a natureza do ser, com o ser professor, tá certo? Isso ninguém pode tirar. E é a abolição disso que está em jogo, tá certo? Então, vai ser um serviço barato, vai ser terceirizado mesmo, entende? Porque essa lógica está imperando, tá? Quer dizer, e o que temos aí é 1000 razões para lamentar, mas entendendo que existe uma arena de luta, né, e um tipo de causa maior que a gente tem que estar unido, temos que ter clareza, nós estamos paralisados perante, as questões estão dadas, as controvérsias estão dadas, tá? As disputas estão estabelecidas e tem ganhador nessa disputa, tá certo? Quer dizer, vocês vão ver daqui para frente como vai proliferar a questão. O mercado de livro didático já está modificando, né? Nós temos colegas que são autores de livros que estão desistindo do negócio, tá certo?
E temos alunos que estão sendo chamados pelas editoras para produzir sequências didáticas para os livros, porque é isso que vai imperar, entendeu? Quer dizer, nós temos também, nesse sentido, uma abolição do autor. Tá? E o professor, com esses materiais, né, como eu disse, esse currículo mercantilizado, esse currículo apostilado, tá certo? Quer dizer, ele não imprime nenhum critério de escolha, quer dizer, vai lhe cair sobre a cabeça. Tá? E não precisa porque também os documentos vão estar mastigados e muito em sintonia com o quadro de habilidades estabelecidos para levar adiante, né, a avaliação como impostura. Tá? Não sei se eu lhe respondi, mas, enfim, estou solidário a você, tá certo? Mais alguma? O professor Sérgio vai fazer a pergunta. É um comentário, assim, eu me solidarizo também com a professora ali, porque é algo que nos deixa extremamente irritado isso, né? Mas, se a gente for pensar bem, a gente sempre sobreviveu a todos esses problemas, né, enquanto professores. Não é de hoje que acontecem essas mazelas na educação. Né? Se a gente for olhar para o passado, aí a gente passou por outras situações. Eu penso assim que é mais uma que a gente está passando e que a gente tem que se manter unido, né? Porque, se a gente for olhar o projeto que está aí, tudo aquilo que a gente defende, né, eles estão fazendo justamente o contrário, né? Porque da forma que estão colocando essa BNCC, você não precisa nem pensar muito, porque vai vir, como o professor disse, vai vir tudo pronto, esses materiais aí. E a gente sempre se alinhou dentro de uma perspectiva teórica muito contrária a essa. A gente critica há muito tempo o modelo de ensino que está aí. E eu acho que não tem outro jeito a não ser lutar, né? Não tem outro jeito a gente colocar propostas, mostrar outro caminho, mostrar que existem outras, que existe saída para essa situação. Agora, eu não vejo como fazer isso sem enfrentamentos reais. Aí. Não tem, com esse governo que está aí, com as pessoas que estão nas posições que estão hoje no governo, é complicado. Eu acho que a gente tem que ir ocupando os espaços, né? Os professores que têm uma visão diferenciada dessa, que está aí, a gente tem que apoiar e fazer com que essas pessoas cheguem e assumam esses espaços para a gente conseguir alterar. Porque o que está posto aí é uma ideologia. São relações de poder que estão estabelecidas aí que não têm... são relações de força, né? Nesse momento, eles, forçosamente, né, conseguiram se impor aí e colocar esse tipo de ensino que está aí. Eu acho que não tem outra alternativa a não ser o enfrentamento. Né? E aí, isso aí é na nossa sala de aula, é no nosso dia a dia, na nossa universidade. Né? Eu acho que o caminho é por aí. Né? Olha, posso? Quer fazer mais um? Hã? Sim, sim. Eu gostaria, professor Vinícius, de fazer uma aproximação com o movimento que houve com a publicação dos parâmetros curriculares, né, que houve um investimento significativo do governo à época na formação dos professores para aceitação, né, então, uma coerção formativa, né, para a aceitação dos parâmetros e a partir disso, um movimento significativo de produções, até mesmo na academia, da análise dos parâmetros e da análise mais ou menos aprofundada sobre o impacto disso na sala de aula. Depois,
paralelo a isso, lembro bem também desse momento, né, da produção de materiais em relação a isso. Mais recentemente, o que nós vemos com o processo de privatização do ensino superior e a aquisição das faculdades e instituições privadas por grandes corporações internacionais que também dominam o mercado de materiais, né, didáticos. E agora, com a base nacional, sem o movimento que foi com os parâmetros de formação docente para aceitação da base e dos materiais vinculados a ela. Me parece que transfere isso para a iniciativa privada. E aí, juntando com o comentário do professor Sérgio, a nossa ação, ou a nossa falta de ação, como docentes, nos diversos níveis de atuação, aqui, docentes de formação, na ação de formação de opinião pública, né? Formação de opinião pública, nós somos formadores de opinião pública, né? E talvez a nossa inatividade é isso que me preocupa profundamente em todos os níveis, né? Em outros momentos menos importantes da educação, as pessoas se mobilizaram para ir às ruas e bater panela para qualquer coisa. E agora, com a desestruturação em todas as instâncias, não só da universidade, que é declarada isso, mas também na educação básica. Então, eu penso que eu tenho a esperança de que isso seja um espinho que nos motive, talvez, como formadores de opinião, assumirmos essa liderança no impedimento disso. Porém, tenho ouvido de alguns filósofos até que esse processo é inevitável, que as coisas só vão piorar. Então, gostaria da sua leitura sobre esse momento crítico, comparando aquele lá dos parâmetros, né, daquele momento dos parâmetros e desse da base nacional. Obrigado. Nessa direção, o que tem me chamado muita atenção, e já não de agora, pelo menos de 20 anos para cá, é o fato de a universidade estar calada. Eu não vejo na universidade, quer sejam nas estaduais paulistas, quer sejam nas federais mais antigas, ou nas novas, ou nesses institutos federais e nessas universidades tecnológicas, uma voz que se levante e faça documento contra isso. Eu vejo, às vezes, debates, e assim, mais entre nós, e nós sabemos disso tudo que está sendo dito. Claro que muitas coisas que estão sendo ditas nos esclarecem mais, não é? Mas eu vejo debates entre nós, eu vejo muito ativismo contra, mas eu não vejo uma postura da universidade se impor como o pensar da sociedade e o pensar da educação, colocando o que se considera que está errado e propondo, e mostrando o que pensa. E o fato desse silêncio constante tem nos conduzido a isso. Então, do meu ponto de vista, conforme eu tenho pensado, pelas análises que eu tenho ouvido serem expressas por colegas e a respeito das quais eu reflito, se deve muito a nós mesmos, sabe? Nós estamos calados,
nós assumimos uma postura de movimento mais ativista e nós nos calamos em relação ao nosso papel, que é de refletir, de expor e de nos contrapor ao que vem. No contrapor em termos das armas que nós temos. E as armas que nós temos são as análises mais rigorosas, são as reflexões, são as propostas, e tudo isso que está sendo aqui deveria se tornar artigos bastante fortes, publicados, e diversificar em diferentes mídias, e deveríamos, por aí, além de nós, e concordo com o que foi dito antes, de contribuirmos com a formação de opinião de nossos alunos, professores e, etc., e pessoas com quem convivemos, e deveríamos também contribuir com a formação de opinião da sociedade. Eu penso isto, e há tempo que eu tenho visto esse silêncio da universidade. Parece que se tem medo de falar, de expor o que se pensa. Só um minutinho. Também não acho que deva ser de uma pessoa. Tem que ser em nome da universidade, sabe? Era isso que eu ia complementar. Eu acho que porque como pessoas nós falamos, né, nos vários eventos, né? Eu acho que nós temos que usar os espaços que nós ocupamos institucionalmente. Então, as congregações, né, os conselhos universitários, eu acho que nós temos que exigir a manifestação desses órgãos, né, dos quais nós fazemos parte, né, porque é aí que tem peso. E, às vezes, o reitor, o pró-reitor não tem a liberdade, né, ou não quer mesmo, né, assumir essas posições, mas nós temos representantes, né, das categorias nesses órgãos, né, os representantes dos funcionários, representantes dos mestres, doutores, né, e que deveriam exigir, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, e tem espaço para isso, né, eu já fui de muitos colegiados, né, e nesses colegiados nós temos espaços para exigir que saia a manifestação daquele órgão, daquela instituição. Eu acho que eu acho que em cada um desses eventos deveria sair uma moção e pelo menos ficar para cada um de nós que ocupa essas posições, de chegando, né, nos seus órgãos representativos, fazer constar e fazer sair daí uma manifestação por escrito mesmo, né, que isso vá se somando a muitos outros que certamente nós iremos produzir daqui para frente. Eu acho que cobrar essa manifestação das instituições é nesse sentido, de fazer com que realmente se produzam documentos que demonstrem a nossa insatisfação em relação ao que está acontecendo atualmente. Olha, eu vou dar só um exemplo do que aconteceu na década de 90, quando nós tínhamos o governo Fernando Henrique e nós tínhamos o Paulo Renato como ministro da Educação. Se vocês se lembram bem, nós aqui, né, pelo menos aqui nós três, da proposta que estava vigorando e com muita força da criação da Escola Normal Superior, e acabar com o curso de pedagogia, lembra? O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, uma situação que eu vivenciei, e foi muito bem conduzida para nos opormos à criação da Escola Normal Superior. O que nós fizemos e quem fez? Os 3 pró-reitores de graduação das 3 estaduais paulistas. Tá? Foi a Grinover, esqueci o nome do pró-reitor lá da Unicamp, e eu era a pró-reitora da Unesp. Nós nos unimos e a gente se dava muito bem.
junto com a Miriam, que era diretora. Exatamente, junto com a Miriam Krasiuschik, que era diretora da Faculdade de Educação, nós conseguimos uma audiência com o Paulo Renato, nós nos opusemos a ele, dissemos o que se pensava, e, além disso, nós fizemos um artigo que saiu no jornal, e até eles seguraram, né, para o Paulo Renato se colocar, que acho que foi na Folha que saiu o sim e o não. E a pedagogia continuou, tá certo? Então, a manifestação de quem? Não foi da Maria, não foi da Grenoble, foi da universidade, foram das 3 universidades, e foi forte. Posso? Pode, claro. Olha, vou começar aqui pela conversa dela. O que eu queria dizer também, o que eu quero dizer é que nós não podemos aceitar o papel de vítimas, tá certo? Seja o professor da educação básica, sejamos nós da universidade, tá certo? Eu quer dizer, eu acredito mesmo que tenha uma força aí, que, quer dizer, nenhuma mudança ocorre sem os principais interessados, tá certo? Com o protagonismo dos principais interessados. Eu lembro que eu tinha falado aqui da situação do Paraná e de São Paulo, né, mas eu lembro que naquela greve que teve em São Paulo, nós tivemos lá os professores pediram para entrar nas nossas aulas, tá certo? Que eles estavam em greve, né, e sem receber. O governador tinha cortado o ponto, tá certo? E eu achei assim, quer dizer, os professores em nenhum momento se colocaram como vítimas, entendeu? Quer dizer, eles estavam lá pedindo dinheiro e expondo a situação, que foi extremamente importante para os alunos que ali estavam, pelo menos formalmente, se preparando para ser professores, tá certo? Mas numa situação tal em que aqueles professores, é como se eles estivessem fazendo com as próprias mãos algo que não vinha de quem os representava, tá? Quer dizer, estavam aqueles professores rompidos, né, com os seus sindicatos, tá certo? Não reconhecendo os seus sindicatos, estava uma confusão só, mas é um ponto mesmo de, talvez tenhamos que ir ao fundo do poço para poder retornar, tá certo? No caso desses professores, quer dizer, o que a gente tem hoje em dia é uma série de mecanismos, quando você pega o que é o Profmat, quando você pega o próprio PIBID, o próprio mestrado profissional, quer dizer, o que você acabou, todas essas iniciativas, elas acabam sendo oportunidades e janelas para, né, para que a gente escape da dura realidade que está insuportável lá na educação básica. Mas não é prerrogativa deles, porque nós estamos vivendo isso na universidade, está ficando muito sério mesmo, inclusive do ponto de vista salarial, né? Eu tenho uma curiosidade enorme, tá certo? De saber quem é o professor que resiste na escola, tá? Quer dizer, não é um professor que não foi capaz de sair ou de entrar numa janela dessas e ir embora, tá certo? Quer dizer, eu quero enxergar uma positividade nesse professor que resiste na escola, tá certo? Talvez aí esteja uma defesa da escola pública, tá? Nesse resíduo, nesse conjunto de professores, né, que resistem na escola, que continuam e que, quer dizer, de algum modo, estão lá bravemente lutando, né? Não acho que tenha heróis, não acho que são vítimas e nem acho que são heróis, né? Mas são pessoas que devem ter o que dizer. Então, nós estamos numa situação de esgarçamento das relações, né? De impossibilidade de união até, embora ela seja necessária, entendeu? Quer dizer, tem acontecendo coisas no país que eu lembro que, por muito menos, quer dizer, os movimentos, os protestos eram muito mais fortes, tá certo? Então,
mas eu também tenho esperança e acho que deve emergir daí também, né, dessas forças. Nós tínhamos conquistas que achávamos que estavam dadas e estamos vendo que não é bem assim. E não estamos ainda conseguindo nos unir para defendê-las, tá certo? E acho que o trabalho pode ser inglória, ou, como você diz, talvez fique pior a coisa, né, segundo os filósofos, ou coisa do tipo, né? Mas não há saída que não seja, talvez, ir até o fundo do poço e voltar para enxergar isso. Eu morei na França em 2009 e eu achei muito interessante um movimento lá que também se abatia sobre as universidades públicas e sobre os centros de formação de professores, que eram movimentos unificados entre professores da universidade e professores da educação pública, da educação básica. Quer dizer, criaram uma universidade, acho que a Paris 14, dando aula no metrô, entendeu? Quer dizer, as pessoas de... Então, nós temos parceiros que não queremos enxergar às vezes e que talvez tenhamos que ir por esse caminho, tá certo? Sem descartar, evidentemente, né, e a nossa presença, Maria, e a nossa presença intermitente aí em marcar posição, tá certo? Em qualquer esfera que a gente esteja, qualquer órgão colegiado, em qualquer associação, em qualquer entidade, tá certo? Para que essas coisas, para dizer, olha, não é isso, não queremos isso e tem que fazer frente, né? Agora, você que faz referência ao movimento, né, da publicação dos PCN, né, quer dizer, quando a gente compara os dois processos, né, o que aconteceu no PCN e o que acontece agora, né, ainda que tivesse sobre a mesma lógica, o mesmo ideário, vamos dizer assim, tá certo, de concepção de Estado, do papel do Estado na educação, etc., os processos são diferentes. Tinham coisas que talvez os governantes não tivessem a coragem de fazer como estão tendo hoje, tá? Quer dizer, pela falta de base de legitimação, é a falta de base de legitimação que tem encorajado os governantes a tomarem decisões e fazerem políticas ou medidas provisórias como tem feito. Quer dizer, o próprio Temer fala isso, né? Quer dizer, aproveita a baixa popularidade para descer o sarrafo, tá certo? Então, isso eles têm muito claro, tá certo? Então, todas essas medidas, reforma da Previdência trabalhista, reforma do ensino médio, etc., né? Isso tudo quer dizer, é uma soma de interesses, uma base aliada que garante que qualquer coisa seja aprovada, né? Mas, por exemplo, a gente não tem ouvido aquele movimento bonito que houve dos secundaristas, entende, em defesa da sua escola. Eu acho que isso não morreu, entendeu? Quer dizer, eu acho que o que nós estamos talvez com uma inépcia, né? Quer dizer, uma momentânea ou circunstancial que talvez dure, mas eu acho que essas forças estão aí e teremos que ver formas de nos aproximar, de nos aglutinarmos, porque a questão é a mesma. Quer dizer, o que está em jogo, conforme eu estava falando antes, é um projeto de educação pública, é um projeto de país. Tá? Não é que existe ausência de um projeto de país, quer dizer, tem um projeto de país em jogo. A escola é sem partido, a censura, toda essa coisa, é um projeto de país, tá certo? E que está com uma ousadia enorme, tá certo? Para se colocar em todas as esferas, tá certo? Então, talvez essa ousadia esteja nos faltando, né? Agora, o que é interessante é que, se você pegar o processo do PCN, mesmo sendo um processo mais qualificado, ao meu ver, né, você teve lá iniciativas. Eu lembro de um programa chamado Parâmetros em Ação, você deve lembrar disso, que eram iniciativas regionais de aglutinação, de discussão com professores, né, desses processos do que era o PCN, o que estava em jogo, mas isso só foi até a segunda página, entendeu? Quer dizer, e a renovação, a entrada de professores nas redes, em um país desse tamanho, as pessoas perdem isso, tá certo? Então, é como se não tivesse havido. Com muita dificuldade, você ia achar parâmetros
numa livraria, você não achava quer dizer, que debate foi esse? Então, sempre é secundarizado aquilo que está ligado ao engajamento, ao envolvimento dos professores nesses processos. Tá? Por quê? Porque isso custa dinheiro, isso tem que ser intermitente, tá certo? E ninguém quer gastar com isso. E o que você tem agora é uma racionalização desse processo, você tira qualquer possibilidade de capacitação dos professores, você estabelece tudo no esquema de matrizes e de, né, com produção de materiais, entende? Por grupos econômicos, entendeu? Que estão dando as cartas. Quer dizer, quem são os protagonistas principais, tá certo? Nesse processo da base comum curricular? Porra, são organizações não governamentais de cunho privado, tá certo? Quem está no Conselho de Educação? Quer dizer, o Conselho de Educação foi mudado, foram mudados os critérios para a composição do Conselho de Educação. Tá certo? Então, é um projeto maior, é um projeto de ganho, né, muito forte. Eu queria só lembrar para vocês que eu lembro que numa reunião da AMPED, a penúltima, acho até que foi aqui, se não me engano, ou Florianópolis, já não lembro, né? Foi aqui, né? E eu lembro de uma moção que circulou entre os grupos de trabalho, e uma delas dizia, era uma moção contra uma reunião que ia acontecer em Nairobi, em dezembro de 2015, se não me engano, né? Com grupos do grande capital. Tá? E o objetivo da reunião era quebrar a resistência dos países em desenvolvimento, tá? Porque ainda era muito forte nesses países a defesa da presença do Estado na governança da educação pública, e que a educação pública era ainda o único recurso, o único serviço, tá certo? Em que o grande capital não tinha ainda posto as suas garras. Tá? Então, quando a gente vê a Cotron e esses grupos todos, é exatamente a realização de um projeto nesse sentido, né? Quer dizer, um projeto privatista mesmo, né, de cunho, e dane-se os professores vão ser chamados a executar aquilo, tá certo, que está no material, e não precisa de qualificação do professor. Ora, nesse sentido, quer dizer, tanto faz se o professor sabe matemática, você entendeu? Quer dizer, isso que é um ponto de honra do professor, que a sua autoridade no seu conhecimento, na sua dimensão específica, na sua especialidade, isso perde importância. Tá? Então, se você pegar a base comum de matemática, ela é um prato cheio nesse sentido, quer dizer, ela destoa, inclusive, das outras, né, das demais áreas, né, apresentadas aí, da base comum curricular de outras áreas. Quer dizer, é um atraso incalculável. Quer dizer, os meus jovens alunos da licenciatura estão impactados com o quão destoa do resto e quão pobre e vazio está, tá certo? Então, quer dizer, é isso que temos pela frente, entendeu? Agora, essa resistência aí né, que a Maria fala e que o Ori, quer dizer, de fato, não há trincheira que não possa, ociosa, vamos dizer, que não possamos protestar. Agora, na universidade, nós vivemos um processo também de mudança, né, de projeto, quer dizer, ganha corpo nas universidades públicas, e aqui eu estou falando das universidades estaduais paulistas, que nós três fazemos parte, tá certo? Quer dizer, você tem, quer dizer, os reitores, eles são, na verdade, hoje, né, Maria, mais do que nunca, secretários de governo, os reitores, né? Quer dizer, eu participei de uma reunião do Conselho Universitário no dia em que fechou, né, o pronto-socorro da pediatria do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, entendeu? Quer dizer, o reitor estava lá apresentando as diretrizes do seu governo para o próximo ano, as diretrizes orçamentárias, né, em que parece que ele se jactava, né, estava muito contente com o fato de que, né, ele colocou lá como meta que não será contratado nenhum funcionário técnico, né. Talvez se contrate, havendo recursos, 150 professores, quando o nosso déficit é de 500 professores. Nós estamos com
com um número de professores da ordem de 20% na universidade, de professores temporários, vamos dizer assim, quer dizer, são professores contratados por 1 até 2 anos, que não têm o projeto de pesquisa, quer dizer, você tem uma mudança mesmo nessa dinâmica. Nós estamos divididos porque existe uma exacerbação da separação entre ensino e pesquisa, tá certo? E nós estamos divididos, entende? Quer dizer, com salários lá embaixo. Os próprios conselho de reitores, né, o nosso reitor rompeu com com esse conselho, com o fórum, como é que chama ali? O CRESP, né? Não, é... Hã? Ah, sim, o outro é a continuidade, não sei o que... Sim, de qualquer modo, nós vivemos um período, e não sou otimista em relação ao que vem pela frente, embora as pressões possam resultar em ganhos mínimos, entendeu? Quer dizer, essa presença ela é muito forte. Agora, eu lembro que eu participo do conselho de pesquisa lá da minha universidade, e quando eu questionei o pró-reitor sobre se não era importante a Universidade de São Paulo, pela sua visibilidade, pela sua importância, fazer liderar um movimento em defesa das bolsas de iniciação científica, o pró-reitor falou, esse não é o nosso jeito de fazer política, nós não vamos cerrar fileiras, fazer fila indiana, quer dizer, a universidade também ela está, por meio dos seus gestores, identificada com um projeto, né, que mina as condições de uma universidade, né, de qualidade, de uma universidade pública, entende? Quer dizer, quer dizer, tem um crescimento da universidade, mas não há reposição de recursos, tá certo? Todos os projetos que são da universidade, que financiavam pesquisas, eles foram cortados, né? E a tendência é continuar assim, quer dizer, tem uma resistência lá que a gente tem que fazer, tá? Mas, às vezes, o colega vizinho de sala, né, está engajado num outro projeto. Então, a luta, quer dizer, essa divisão ela foi capilarizada também, e o desafio é maior mesmo para que... Nós não estamos em 70 e... A gente falava ontem em 68, eu não sei quando, né, em que nós temos uma força de resistência, né, ela precisa ser construída também. Em algum momento, se somar as demais forças, tá certo? Essa questão quer dizer, acho que é um bom exemplo, e temos que nos mirar nesses bons exemplos, como é o caso que você citou, Maria, da articulação de pró-reitores. Nossa, nós éramos felizes e não sabíamos, tá certo? Quer dizer, de se juntar, tá certo? De pessoas que têm uma história de comprometimento. E esses caras também têm, quer dizer, têm um percurso de comprometimento com a universidade pública, e tem princípios que são inegociáveis, né? Quer dizer, cortaram bolsas e fecharam o ministério esse do CASAB, da Ciência e Tecnologia, né? Quer dizer, houve uma mudança no ministério. No dia seguinte, o nosso reitor convidou o CASAB, ou no dia seguinte, ou naquele momento, naquele período, para fazer uma visita e conversar. Quer dizer, os interesses que seriam de uma universidade pública, eles não estão, quer dizer, ele também está na seara da luta, entende? Porque nós temos forças muito fortes, né, executando um projeto dessa natureza, que é privatista, que é de recursos mínimos, entendeu? Que é de esticar a corda, de mudança do regime de trabalho. Não tem importância que sejam professores temporários que não dão aula na pós-graduação, que não têm projetos de pesquisa. Então, nós temos agentes muito, muito fortes. Concordo inteiramente que, onde houver possibilidade de fazer essas articulações, né, a gente vai ter que fazer, né? Sei lá, tem 1000 razões aqui para a gente continuar conversando e lamentando, mas também há 1000 razões para a gente arregaçar as mangas, tá bom? Obrigado. Então. Muito obrigada, professor. Nós vamos ter um espaço depois da última apresentação da manhã, e vou pedir daí novamente que haja uma composição da mesa com os professores palestrantes para a gente poder discutir um pouquinho mais, né? Seria um pouquinho antes do meio-dia. Pode ser?
Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós temos uma proposta para os professores na hora do coffee, então nós vamos lá para a nossa salinha do coffee e tivemos aqui uma ideia, né, e gostaríamos de conversar com todos para ver se a gente pode dar um encaminhamento a isso que nós estamos pensando. Devido ao adiantado da hora, eu vou convidar a plateia a retornar às 10h40, pode ser, para que a gente possa ter esse tempo para conversar com os professores, né, e tomar um cafezinho rápido. Então, 10h40 nós retornamos, tá? Aí as palmas, e nós queríamos entregar ainda o presente para o professor Vinícius. Nossa, é que a fala foi tão densa. Então, eu gostaria que a professora Luciana entregasse o certificado e o nosso presente simbólico para o professor Vinícius e agradecer imensamente a sua palestra e os comentários.